Glória a Deus, glória a Deus. Eu fiquei pensando assim, como será, né? Que muitas pessoas aqui da igreja foram resgatadas pelo Senhor. Quando a gente consegue entender os testemunhos, e cada testemunho a gente entende o amor de Deus por nós, mesmo sem merecer. Ele olhou, acreditou, te resgatou e hoje você está aqui. Filho do rei, um príncipe, uma princesa do Senhor, glória a Deus. Ai, Jesus, vamos lá, né, irmãos? Vamos lá. Deixa eu perguntar, cadê a equipe de boas-vindas aqui? Quem está nos visitando, levante sua mãozinha para a nossa equipe ir até você, te dar um abraço, receber você, te dar uma lembrancinha ali, ó, naquele canto. Querido, seja bem-vindo. Lá atrás nós temos, aqui no meio, Eliana aqui nos adolescentes também. Glória a Deus. Fique com a mãozinha levantada ali atrás para que eles cheguem até vocês. Sejam bem-vindos todos vocês. Em nome de Jesus. Eu queria fazer uma proposta para você. Eu queria que você compartilhasse o nosso culto hoje. Existem pessoas que precisam ser alcançadas através da palavra de Deus. Nós não podemos ser egoístas, né? De receber sozinho a porção do Senhor. Vamos compartilhar. Eu vou dar um tempinho para você abrir o seu celular no YouTube. E você vai procurar ali Vida Nova Sede. Faça isso. Faça isso. Eu tenho certeza que alguém vai ser abençoado. E depois você vai poder até testemunhar isso. Vida Nova Sede, pega o nosso culto de transmissão ao vivo. Eu creio que o Senhor vai colocar aí no seu coração. Para quem você vai compartilhar? Pense em alguém da sua casa, da sua família, algum amigo, grupos de amigos. Coloque ali e abençoe a vida de alguém. Em nome de Jesus. Ai, irmãos, a idade chegou. Eu olho bem para cá, mas eu não enxergo ninguém. Da outra vez eu fiquei nervosa, que tira o óculos, põe um óculos, tira o óculos, põe um óculos. Aí o Sérgio falou, Tati, por que você não compra um óculos multifocal? Eu imaginei, ele deve ter ficado até nervoso, né, desse tira e põe, mas irmãos, calma, eu estou tentando me adaptar que a idade chegou, entendeu? E eu preciso enxergar um pouquinho melhor. E eu queria convidar você a ficar bem atento hoje à palavra, porque é difícil a palavra. Eu quero começar perguntando para você, né? Como você age quando a sua opinião não é aceita? Como você age, pensa comigo, quando você é contrariado? Como você age quando o seu plano se frustra? Qual é a tua reação? Existem pessoas que ficam revoltadas, existem pessoas que ficam amarguradas quando o plano dá errado, quando a opinião é recusada. E a pessoa vai carregando aquela amargura, vai ficando uma pessoa desagradável. Quando você vai conversar com ela, está sempre amarga, está revoltado. Tem alguém aqui assim? Tem? Deixa eu enxergar. Tem? Tem não? Glória a Deus. Aqui não tem não, né? Aqui não tem não. Pode ser que a palavra seja para quem está assistindo. Entendeu? Tem gente assistindo a gente ali. De repente, alguém que está assistindo precisa ouvir essa palavra. A nossa vida ela é feita de ciclos e de estações. E a estação ela vai mudando. Só que muitas pessoas não aceitam as mudanças de estações. E matar ou morrer não é a solução. Sabe, quando você para assistir jornal, vocês já viram as notícias quando o marido mata a ex-esposa porque não aceitou o divórcio? Foi contrariado, qual foi a solução? Matar. Aí o filho não aceita que os pais proíbam o namoro dele porque ele é uma criança. Aí ele pega, qual é a solução? Mata o pai, mata a mãe, mata o irmão. É isso que nós estamos vivendo hoje, ou é ficção isso aqui que eu estou falando? Por quê?
Porque as pessoas hoje, essa geração que nós estamos vendo, é uma geração de meninos, de pessoas imaturas, que são conectadas com inteligência artificial, são conectadas com os aparelhos tecnológicos, não sabem se socializar com o ser humano, não sabe o que é sentar com uma pessoa experiente, uma pessoa mais velha, que vai trazer bons conselhos. E aí, a solução é o quê? Matar. Mas se eu não puder matar, então eu vou me matar, morrer. É isso que a gente vê, pessoas se matando, pessoas matando outras, porque os planos foram frustrados, porque foram contrariados, porque não saiu do jeito que queria. Mas a minha pergunta para você é, e você? Como você reage quando você é contrariado? Queria que você abrisse a Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, repita comigo, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Sabe, quantos amam se sentar em volta daquelas pessoas mais antigas, cheias de histórias e experiências, e ficar numa roda de conversa, aprendendo com elas? Às vezes a gente lembra disso com saudade, porque quase a gente não vê mais, né? Não é verdade? Eu me lembro de Caim. Caim matou o irmão, motivado pela inveja. Já desde lá de trás já tinha isso, né? Desde lá de trás isso já acontecia. E a Bíblia fala aqui para você tomar cuidado com a raiz de amargura para ela não brotar aí, ó, aqui dentro e causar perturbação. Porque eu vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre raiz de amargura. Lá em 2 Samuel, fala sobre Aitofel. Vocês já ouviram falar sobre Aitofel? Aitofel era um homem que ele era conselheiro de Davi. Era um homem de muita sabedoria. Aitofel significa irmão tolo. Meu irmão é tolo, mas não fazia sentido muito para um homem como ele. A princípio, um homem sábio, um homem respeitado, um homem que era conselheiro, andava lado a lado com Davi. A Bíblia diz que eles frequentavam todos os lugares juntos, eles iam para o templo juntos. A palavra de Aitofel era tão respeitada que diz que era como o próprio Deus falando. Olha, que peso, né? Para quem não sabe, Aitofel, ele era pai de Eliã, que era um dos valentes de Davi. Ele era avô de Betseba. Quem foi Betseba? Vocês lembram quem foi Betseba? Betseba era a mulher de Urias, que teve um relacionamento extraconjugal com Davi. Vocês lembram dessa história? Então, Aitofel era avô de Betseba. E naquele momento, naquele episódio, naquele cenário de Davi e Betseba, Aitofel participou, ele viu tudo, né? Ele ficou sabendo de tudo, ele era próximo. E a Bíblia diz que ele ficou 9 anos, fingindo uma amizade com Davi. Eu vou explicar por quê. Porque ele presenciou Davi desonrando o seu filho Eliã. Ele presenciou Davi desonrando a sua neta, apesar dela querer Betseba. Ele presenciou o assassinato de Urias, o seu neto, que era casado com a sua neta. Só que a Bíblia diz que quando aconteceu todo aquele erro de Davi, e o profeta Natã confrontou Davi, ele se arrependeu.
A Bíblia diz que ele se arrependeu e foi onde ele escreveu o Salmo 51. Põe o Salmo 51 aí, projeção. Ele escreveu o Salmo 51 ali mostrando o seu arrependimento. Só que, olha aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele estava ali pedindo perdão ao Senhor, com seu coração contrito, arrependido. Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Se você lê o Salmo 51, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele chegou com humilhação diante do Senhor, se arrependeu, escreveu ali o Salmo 51. Só que Aitofel, ele estava irado, muito magoado com Davi, mas ele guardou esse sentimento. Em nenhum momento ele colocou para fora. E olha o perigo do sentimento guardado. Eu quero te atentar a isso. Porque às vezes a gente entende que não, deixa para lá, deixa aqui guardado. O tempo vai resolver isso aqui. Não. O tempo não resolve isso. Tanto que não resolve que Aitofel guardou 9 anos esse sentimento dele, fingindo uma amizade verdadeira com Davi, mas no fundo ele estava ressentido, cheio de raiz de amargura. Por quê? Davi se arrependeu, orou, chorou, pediu perdão. Aitofel se calou, guardou o seu sentimento, não colocou para fora. Olha o perigo disso, quando Davi, ele tinha sido perdoado por Deus, mas Aitofel não. Aitofel não. E aí, essa raiz de amargura foi crescendo, que reapareceu com uma força destrutiva 9 anos depois. Os anos se passaram, irmãos. E aqui, olha como a Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Eu li aqui em Hebreus. Não permita que a raiz de amargura brote e cause perturbação. Pega em Deuteronômio 29, 18. Vamos ler juntos, porque é um versículo que também fala da raiz de amargura. Deuteronômio 29, 18. Vamos ler juntos aqui. Tenham cuidado para que não haja entre vós nenhum homem ou mulher com coração que se afaste do Senhor nosso Deus. Em algum que vá adorar aos deuses daquelas nações, tenham cuidado para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Tenham cuidado para que não haja no meio da igreja nenhuma raiz de amargura. A Bíblia está se preocupando bastante em falar nisso aqui. Sabe por que se chama raiz de amargura? Raiz, porque ela começa no oculto do solo do seu coração. Você enxerga a raiz de uma planta? Ela está escondida, né? Ela está lá, entalada lá no solo. E quando fala raiz de amargura, é algo que também ninguém vê, porque está tão oculto aqui dentro, que você só vai entender e resolver quando arrancar a raiz. Eu não sou jardineira, mas vocês já ouviram falar da erva daninha? Num jardim, as ervas daninhas são plantas que crescem junto com outras plantas. Só que essas plantas, elas liberam pragas e substâncias tóxicas, impedindo o crescimento da plantação saudável. Ela cresce ali no meio. Aí o agricultor vem, percebe as ervas daninhas, aí ele começa a podar, a cortar. Só que quanto mais você poda e você corta, mais ela vai crescendo com força. E vai matando as plantas do jardim. Qual é a solução?
eu preciso arrancar essas ervas daninhas pela raiz. Porque a hora que eu arranco ela pela raiz e removo, aí o meu jardim vai ficar saudável. Nós precisamos cuidar do nosso jardim. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela graça. Gente, presta atenção, cuide do jardim. Para de ficar podando essas ervas daninhas. Arranca, porque a raiz ela precisa ser exposta. A raiz de amargura, ela fica aí dentro, tu fica só, né? Limpa aqui, limpa ali, mas está tudo bem, tá? O tempo resolve, daqui a alguns anos já resolveu, já passou. Vai crescer com uma força. E essa raiz só vai resolver quando você expor. Você precisa tirar ela, expor. Por que que cresceu essa raiz de amargura em Aitofel por tantos anos? Porque ele não expôs, ficou ali no oculto, guardado, achando que os anos iriam resolver. Mas não, porque foi no silêncio. Agora dá trabalho desenterrar a raiz, não dá não? Mas vale a pena o esforço para proteger as outras plantas do jardim. Quando a raiz ela é exposta e removida, aí morre. Você entende o segredo aqui? Aitofel, nesse meio todo de raiz de amargura, ele articulou uma conspiração trágica. Ali, ó, lado a lado com Davi, aconselhando, e tudo que ele falava era como se fosse o próprio Deus. Todo mundo atendia. Ele tinha credibilidade. Mas aí, ele só estava esperando uma ocasião. Sabe? A pessoa que ela é amarga, ela espera só uma ocasião para poder se vingar. A Bíblia diz que Aitofel, ele descobre que Absalão, o filho de Davi, ele se rebela contra Davi. Ele se levanta e se rebela. O que Aitofel faz? Vou com Absalão. E ó, partiu para o lado de Absalão. Absalão ali, rebelde, se mostrando de justo. E aí vem Aitofel, um homem ressentido, se mostrando ali que ele era um homem influente. Mas, quando Davi percebeu... Porque qual foi a ideia de Aitofel? Ele falou, agora eu vou dar o troco, porque voltou com muita ira. Essa raiz de amargura, ela veio com muita ira. E ele aproveitou a oportunidade para poder dar o troco em Davi. Aí ele chega numa conspiração trágica e dá um conselho para Absalão. Ó, quando se dividiu ali Absalão e Davi, Davi entrou em fuga. Davi fugiu. Quando o povo, os israelitas, descobriram que Aitofel foi para o lado de Absalão, ele tinha tanta credibilidade que os israelitas todos foram indo para o lado de Absalão, irmãos. Mesmo estando errado. E a Bíblia diz que Davi, ele chora. Eu quero até abrir com vocês, para a gente falar melhor sobre isso. Em 2 Samuel 15, o versículo 30 diz que ele caminhava e chorava com a cabeça coberta e os pés descalços, em fuga, fugindo de Absalão. Ele caminhava e chorava com os pés descalços e a cabeça coberta. E todos que estavam com ele tinham a cabeça coberta também. Só que quando ele estava lá no fundo do poço, alguém avisa, Davi, Aitofel se aliou com Absalão. Imagine você com uma pessoa de confiança do seu lado, uma pessoa chegada, num momento de vulnerabilidade sua, de fraqueza, de fragilidade, essa pessoa se vira contra você, se une aos inimigos. Dói, né? Não dói?
E ali, quando Davi recebe a notícia que Aitofel se une, ele começa a orar a Deus. Ele fala: Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel, porque ele sabia que Aitofel, chegando ali naquela guerra, ia aconselhar Absalão, os conselhos dele eram batata, entendeu, irmãos? Davi ia perder. E ele começou a orar, ele falou: Senhor, confunde o povo. Deixa que seja loucura o conselho dele. E aí, o conselho de Aitofel para Absalão: olha, Absalão, vamos lá, primeiro conselho, nós vamos desonrar Davi. Você vai pegar todas as mulheres do seu pai. Em público, viu? Em público, para ele se sentir humilhado, envergonhado. E você vai ser o poderoso. Foi o primeiro conselho de Aitofel para Absalão. Eu fiquei pensando, será que ele lembrou de quando Davi pegou a neta dele? E ele quis dar o troco 9 anos depois, falou: agora não é uma não, você vai pegar todas as mulheres dele. Segundo conselho de Aitofel para Absalão: você vai destruir o seu pai Davi. Ele está em estado de vulnerabilidade, ele está fugindo, ele está amedrontado. Reúna 12.000 homens e pegue ele no pulo assim e mate ele. Quem deu o conselho? O amigo fiel de Davi. Aitofel andava lado a lado com Davi, irmãos. Só que Davi orou a Deus e ele tinha Usai, que era também um conselheiro que caminhava ali com eles. E ele falou: Usai, você vai se aliar à tropa de Absalão e fingir que você está ali fazendo parte, para você poder ouvir todos os conselhos de Abisai e vai intervir nisso. Você tenta intervir nos conselhos de Absalão, de Aitofel e Absalão. Essa foi a direção. Aí Usai foi e se aliou de uma forma fingida à tropa ali de Absalão. Quando Aitofel vem e dá o conselho: você vai desonrar o seu pai. E o segundo conselho: você vai destruir, você vai matar o seu pai. Usai entrou na jogada. De uma forma muito precisa, muito cuidadosa, Usai veio e falou assim, desempenhou muito bem o seu papel. Falou: não, Absalão, é melhor você ser cauteloso. Vamos esperar. Isso não vai dar certo. Aí, Absalão preferiu escutar o conselho de Usai e não atendeu o conselho de Aitofel. Olha que interessante, eu quero passar aqui. Primeiro, ele vem numa conspiração trágica. Segundo, ele vem num conselho trágico. Terceiro, ele vem numa conclusão trágica. Toda a decisão dele, postura dele. Sabe qual foi a conclusão disso aqui, meu irmão? A conclusão foi que ele não foi atendido o conselho dele. E ele não estava acostumado a ser rejeitado, ao conselho dele ser negado, porque ele sempre foi um homem conselheiro, que todo mundo atendia. E, de repente, não aceitaram o conselho dele. Aí a Bíblia diz que ele pega o seu jumentinho, vai embora e volta para Giló, que era a cidade dele, a terra dele. Sabe o que ele fez? Muito magoadinho, porque foi contrariado, porque não aceitaram o conselho dele, dá ordem na casa e se enforca, se mata. Você sabia que a raiz de amargura, ela mata uma pessoa? E eu vou te mostrar isso aqui. Mas eu quero atentar uma coisa. Olha a importância de Usai naquele momento. Quando você se depara com alguém com raiz de amargura, é muito chato. Essa pessoa, ela é amarga. Ela é reclamona. Ela é cri-cri.
ela é murmuradora. Aí você entra no embalo dela ou você age como Uzai? A importância de Uzai naquele momento para mudar toda a trajetória do que estava acontecendo. Agora, irmãos, pensem comigo aqui. Esse homem, ele preferiu morrer do que falar assim, não, eu errei. Eu errei, eu poderia, eu quero mudar. Eu tenho uma raiz de amargura que eu carrego aqui, Davi, 9 anos contra você. Não. Ele preferiu se matar. Tamanho orgulho e ressentimento que ele carregava, ele se enforca. Sabe, irmãos, a falta de humildade levou aquele homem ao suicídio. Melhor é se matar do que dizer, estou errado, quero mudar. A gente vê muito isso, irmãos. A pessoa carrega um orgulho, uma falta de humildade de reconhecer que precisa de mudança. Aitofel era um homem magoado, disfarçado de homem leal. Absalão era um homem rebelde, disfarçado de justiça. Todo ressentido busca um rebelde para validar a sua dor. Veja comigo, já percebeu? Alguém ressentido está sempre do lado de um rebelde para validar a sua dor. Tem que ter alguém ali para poder fortalecer. Todo rebelde busca um conselheiro ferido para justificar a sua desobediência. Falei mentira, irmãos? Pensa comigo. Vamos repetir a frase. Todo rebelde, ele busca uma pessoa ferida, porque já está ferida, está com o olhar ferido, já está com as conclusões, os conselhos distorcidos, para poder justificar a sua teimosia e desobediência, não é não? Essa junção, essa aliança tem um resultado devastador. Quando eu já vejo alguém rebelde, com alguém desobediente, alguém amargurado, já olho de longe, Jesus, tem misericórdia. Aí a gente tenta fazer o papel de Uzai, né? Ser pacificador, tentar consertar. O nosso papel sempre pacificando, porque é melhor a gente pacificar do que a gente entrar nesta guerra. E eu vou te falar, irmãos, eu amo pastorear. Amo. Se necessário, fico horas ali pastoreando seu coração, te aconselhando. Mas sabe o que desgasta um líder? É ficar apagando o fogo. É ficar tentando pacificar probleminha de um com o outro. Relacionamento de um com o outro. Um amargurado, o outro chateado, porque não sei o quê, porque o outro, porque aquele, porque... E você tendo que ficar fazendo aquele papel de meio de campo. Irmãos, isso é desgastante demais. Isso te embaraça, isso não deixa você avançar, isso te paralisa. Na verdade, isso te mata. Judas se decepcionou com seu líder, chamado Jesus. Mas ele se decepcionou. Ele tinha uma mágoa camuflada de zelo. Qual foi o final de Judas, irmãos? Se matou. Sabe, a raiz de amargura, ela não é repentina. Eu quero que você olhe para o seu coração, porque agora eu estou preocupado com o seu coração. A raiz de amargura, ela não é repentina. Ai, de repente, da noite para o dia, estou chateado. Não, é um processo lento e silencioso. Porque ela é formada exatamente no silêncio, no oculto do solo do seu coração. Esse processo, ele é lento, ele é silencioso, ele envenena a tua alma. Que processo? Começa assim, uma dor não tratada. Aí, evolui para uma fidelidade rompida. Aí, mais um pouco, vai para uma mágoa cultivada no silêncio. Está aqui guardada a mágoa. Eu olho para o meu irmão, ele anda do meu lado, eu saio com ele, eu ando com ele, eu sirvo com ele, mas aqui dentro tem uma mágoa silenciosa ao seu respeito. E isso evolui para conselhos distorcidos. E vai crescendo. Aí, os meus conselhos já não são conselhos
São conselhos distorcidos, porque eu estou com o meu olhar distorcido, eu estou com a minha mágoa silenciosa. E evolui para um colapso espiritual. Aí eu já sou só uma frequentadora, eu já não tenho intimidade com Deus, porque eu estou angustiada, eu estou amargurada, eu não estou vendo o mover de Deus, eu não estou vendo, Deus não está agindo em mim, Deus não está se manifestando para mim, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu estou morrendo. É o colapso espiritual que vai evoluindo para uma falência ministerial. Aí você não consegue exercer o seu papel ao qual o Senhor te chamou, porque está morrendo. Está morrendo. Finaliza num suicídio. Suicídio do quê? Da sua paz. Suicídio da tua salvação. Suicídio do teu chamado. Suicídio do amor que foi plantado em você. E vai morrendo tudo. É um processo. Começa onde? Na dor não tratada. Sabe, irmãos? Aitofel, ele tinha sabedoria, ele tinha prestígio, ele tinha influência. Só que nada disso adiantou, porque nem sabedoria, nem influência, nem prestígio pode ser anulado quando nós temos uma ferida não tratada. Quando nós temos uma ferida não tratada, nós carregamos, e aquela sabedoria sem cura vira manipulação. A influência sem perdão vira destruição. A mágoa não tratada vira um veneno dentro de você a longo prazo. Porque enquanto você não arrancar de você, não adianta. Não, mas o tempo, não, Jesus me ajuda, eu não quero expor. Não, raiz precisa expor, tem que tirar lá do fundo da terra, arrancar. Você está entendendo? Está tudo bem até aqui, irmãos? E aí, imagine, né? Aquele homem se mata porque não aceitou. Ele não aceitou ser humilhado, rejeitado, posição dele, os conselhos dele ser rejeitado. E aí ele se enforca e acaba a vida dele. Mas escute, Aitofel, ele tinha acesso ao trono, mas não ao próprio coração. Aitofel, ele era um profeta, mas se comportava como rebelde. Ele tinha a mente lúcida, mas a alma doente. Sabe, irmãos, quando a dor ela não é tratada à luz do perdão, ela vira assim um solo fértil para a amargura. Eu vou repetir essa frase. Quando a dor não é tratada à luz do perdão, vira solo fértil para a amargura. Eu quero que você olhe para dentro aqui de você e busque a sua dor não tratada essa noite. Ela não pode se transformar em raiz de amargura. Irmãos, é um processo, não queira viver esse processo dolorido, porque o final é morte. O final é morte. Charles Swindoll, ele fala uma frase poderosa, ele diz assim: mágoa não tratada sempre volta, mais forte, mais cruel e mais destrutiva. Não importa o tempo, ela volta. E ela volta para destruir e envergonhar você. E fazer você perder tudo de mais precioso que você tem, meu irmão. Quem era aquele homem? Aquele homem tinha influência, tinha nome, tinha poder. Ele era um homem de Deus? Era. Bons conselhos, um homem sábio, um homem influente, mas ele se deixou. Porque vamos ver o cenário, coitado. Vamos entender o cenário dele. A neta dele sendo desonrada, irmãos. O neto dele sendo assassinado. Mas qual é a chave disso aqui? O causador de tudo isso se arrependeu e pediu perdão para Jesus, se humilhou. E ele não poderia chegar e falar assim: Davi, estou muito chateado. Cara, você desonrou minha neta, meu filho, Elian, teu valente. Você matou o meu neto, o marido da minha neta, Urias, um homem leal a você, um soldado leal. Eu estou chateado.
Não. Ele preferiu guardar. Como muitos aqui. Não, é melhor guardar. Não vou falar para ninguém. Não quero criar nenhuma situação. Tá. Cria no teu coração, então. Então, cria no teu coração. Quer deixar a raiz de amargura crescer aí dentro? Meu irmão, pelo amor de Deus, não deixa o orgulho, não deixa o ressentimento dominar você. Deus tem vida abundante, Deus tem paz para o teu coração, Deus tem alegria, Deus tem vida. Põe o Salmo 55, Vina. Salmo 55, versículo 12, 13 e 14. Eu imagino quando Davi descobre que Aitofel se levantou contra ele. Olha o versículo da alma de Davi. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu irmão, meu companheiro, meu amigo íntimo, ele está falando de Aitofel. Você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Ele era companheiro de Davi. Imagine a decepção de Davi. Você já se decepcionou com alguém, irmão? Ou só eu? Está tudo resolvido, está tudo pago, está tudo tratado. Porque se não tiver, para tudo. Para tudo. E resolva. Resolva em nome de Jesus. Aqui eu li lá em Hebreus, cuide para que a raiz de amargura não entre no nosso meio, trazendo perturbação para os nossos irmãos. Quantas pessoas estão perturbadas, com seu coração em frangalhos, destruído, porque está cheio de mágoa. É mágoa da família, é mágoa da rejeição, é mágoa do desprezo, é a mágoa do abuso, é a mágoa do amigo que traiu. Meu irmão, resolva isso em nome de Jesus. O tempo não vai resolver. O tempo não vai resolver, você precisa da ajuda de Jesus. Então, em Salmo 41, 9, coloca Salmo 41, 9 para a gente finalizar. Eu quero que você veja aqui mais um salmo. Até um amigo íntimo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. É um salmo de Davi. De quem será que ele estava falando? É muito frustrante quando alguém se levanta contra nós, pessoas que a gente ama, que a gente acredita, que a gente investe, que a gente admira. Mas tem algum problema, irmão? Chega junto. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Você é cheio de falha e eu também sou. Então está tudo certo. Tem algum problema? A Bíblia não diz assim, olha, vai lá, fala para o outro problema que você tem com o outro. Vai lá, corre na sala do pastor e conta tudo para ele, sua raiva do outro. Não. Como que a Bíblia ensina? Se alguém fez algo contra ti, vá até ele. Vá até ele. Essa pessoa que te fez um mal. É isso que a Bíblia diz. Vá até ele e se resolva. Mas não. É mais fácil eu contar para o meu irmão, para o outro, né? Contar para os terceiros o que fizeram comigo. É mais fácil eu chorar lá na sala do pastor o que o irmãozinho não falou comigo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, se você tem um problema com teu irmão, vai até ele e resolva. Porque se isso não acontecer e você ficar bem caladinho, guardando aí a sua dor, isso vai se transformar em mágoa, em doença e raiz de amargura. Lembre-se do que a Bíblia fala sobre a raiz de amargura. O que a gente faz com a raiz? A gente precisa arrancar. Dar uma machadada nela. Pá!
Arranca. O perdão é o machado. O perdão é o machado. Essa noite, eu quero que você pegue o seu machado em nome de Jesus e arranque essa raiz de amargura. Ela precisa ser exposta. Não adianta você ficar podando para ninguém ver. Está escondida. Ai, está crescendo. Está crescendo muito. O pessoal vai começar a perceber. Aí poda aqui, poda aqui, poda. Não. Arranca. Tem que morrer. Tem que morrer, tem que expor. Perdão é um machado. Em Harvard, que fala, né? Harvard, é isso, gente. É isso. Foi provado cientificamente que o perdão, ele reduz 44% das doenças cardíacas. O perdão traz alívio para o estresse, para a depressão, para a ansiedade, e isso já foi comprovado. O que você está fazendo ainda que não perdoou? O orgulho não está deixando você perdoar? O orgulho não está deixando você pedir perdão? Está igual a Aitofel, prefere morrer do que se render e falar, olha, vamos se acertar? Não, prefere morrer. Aitofel, movido de ressentimento e orgulho, preferiu se matar. Ele preferiu se matar do que falar, não, peraí, Davi, vem cá, vamos conversar, vamos resolver, vamos se acertar. Aí tira aquele peso. Não, ele carregou aquele peso 9 anos. E voltou com força total. Olha para o seu coração agora e vê se tem raiz de amargura, se tem alguma dor, algo não tratado. Em nome de Jesus, pega o machado do perdão. Pega o machado do perdão. Ali no Salmo 41, 9, eu falei do Salmo 41, 9, tem uma fala, numa das versões, que ele diz que levanta o calcanhar. Tem uma versão aqui na minha Bíblia, que fala que ele levanta o calcanhar, ele levantou o calcanhar contra mim, Davi falando, certo? Alguém sabe me dizer o que é levantar o calcanhar? Aqui, ó. Levantei meu calcanhar. O que eu fiz? Acho que ele quis dizer assim. Até o meu irmão que me deu um chute. Quem me deu um chute? Alguém já levou um chute, irmãos? Dói? Dói levar um chute, irmãos? Dói? Se dói, você já sabe essa dor, nunca chute ninguém. Sabe, às vezes a pessoa fala, olha, poxa, fulano me deu uma rasteira. Ó, me deu uma rasteira. Me deu um pé, né? Mas se doeu, não faça igual. Já foi traído por alguém? Dói. Não faça igual. Esse pezinho que talvez você usou para chutar, usa para se ajoelhar diante do Senhor. Essa perninha que levanta o calcanhar, ao invés de dar o calcanhar, filho, dá suas mãos, pega o seu joelho, coloque diante de Deus a sua dor. Sabe, irmãos, nós não podemos dar o troco. O homem natural, ele tem espírito de vingança. Ah, não falou comigo? Também não vou falar. Ah, não me chamou para festa? Ó, na próxima festa não vamos convidar, viu? Não vamos porque não me chamou. Irmãos, nós não somos meninos, nós somos crentes maduros. Essa geração de meninos não faça aquilo que doeu em você, irmãos.
Porque um dia alguém te feriu, você quer dar o troco. Quando a Bíblia fala para você dar o outro lado, né? Bateu na tua face, dá o outro lado. É o quê? É apanhar do outro lado também? Não. Recebeu a sua agressão? Agora mostra o outro lado. O amor que você tem para essa pessoa. O que você tem para oferecer? É vingança? Só vai ter vingança se você tiver um coração aí, todo sujo e maltratado. Olha para o teu coração e desenterre em nome de Jesus essa noite, essa raiz de amargura. Pessoas que foram abandonadas, carregam anos essa dor, choram 20 anos, porque lá 20 anos atrás eu fui abandonada pelo meu pai. Mas Deus está dizendo assim: eu sou o seu pai. Sabe, porque um dia alguém abusou de mim. Mas eu conheço Jesus, que hoje é o meu protetor e cuida de mim. Como você vê a situação hoje que você vive, como você cuida do teu coração, cuida do teu jardim, meu irmão. Não deixe as ervas daninhas destruir aquilo que você tem de lindo no teu jardim. Não seja Aitofel. Diga: eu não sou Aitofel. Era um homem cheio de prestígio, homem de Deus, homem de influência. Mas deixou a raiz de amargura dominar a vida dele. Eu não sou Aitofel. Todas as vezes que você sentiu o desejo de dar o troco, ou que for crescendo aí dentro do seu coração uma mágoa, que vai trazendo doenças para o seu coração, para a sua vida, para o seu corpo. Porque você sabe que as doenças autoimunes, elas estão ligadas ao nosso emocional. Você sabe disso? Cuida do seu coração. Arranque essas ervas daninhas. Cuida do teu jardim. Se tem coisa para ser resolvida, resolve. A vida é uma só, é uma só. Deixa o orgulho de lado. Mata esse orgulho. Chega com humildade diante do Senhor e reconheça a tua ferida. Reconheça a tua ferida para Jesus poder agir. Para finalizar, eu quero passar os passos para a cura. Primeiro, irmãos, reconheça a sua ferida. Segundo, fale com Deus da sua dor. Chega diante dele, abre teu coração, escancara tudo. Sabe, se você tem o desejo de vingança, coloca diante de Deus. Fala para o Senhor, fale para Ele a tua dor. Terceiro, não enfrente nada sozinho, peça ajuda. Deus levanta homens e mulheres, bons conselheiros, como Uzai. Pessoas que vão saber te dar conselho. Porque dependendo do conselheiro que você chamar, de repente ele é um Aitofel. Por último, libere perdão. Pega o teu machado, fique em pé. Pega o teu machado. Essa arma poderosa que é o perdão. Vai cortando. Arranca, corta essa raiz de amargura. Arranca pela raiz, arranca tudo. O perdão, ele vem trazendo cura para você. Eu, com toda essa história, eu tirei uma lição desse exemplo trágico da história entre Aitofel, seu grande amigo Davi. Eu aprendi que jamais devemos se associar com traidores. Nessa lição aqui, eu aprendi que jamais eu posso aconselhar pessoas a cometer pecado. Porque aquele homem de Deus aconselhou Absalão a matar o pai e a pegar as mulheres. Então,
Você é um homem e uma mulher de Deus. Cuidado com seus conselhos. Não aconselhe ninguém a pecar. Cuidado com as suas alianças. Seja humilde para entender que você não é melhor que o outro. Você pode falhar também. Porque o nosso olhar está sempre acusando o outro. Nós sempre estamos certos e o outro que é errado. Olha para você. Seja humilde para olhar para você. Saiba lidar com as opiniões contrárias. E por fim, se errar, se arrependa, peça perdão e recomece. Amém? Pegou a chave? Pegou a chave? Quero orar por você. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Você sabe a dor que você enfrenta hoje. Você sabe a mágoa que você carrega e que não foi tratada. Mas Jesus está aqui. Ele pode agora arrancar tudo se você conseguir reconhecer isso. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Você é o ministro, você vai ministrar sobre o teu coração. Homem de Deus, mulher de Deus. Identifique a dor. Identificou? Fale com Deus agora sobre a sua dor. Ele está ouvindo. Está com o ouvido inclinado aqui para ouvir a sua dor. Fala para Ele. Peça ajuda para Ele. Peça ajuda para Ele. Peça perdão. Se necessário, chega junto e se acerte. Abra o seu coração. Arranque essa dor, essa mágoa, essa ferida, esse olhar ruim. Se acerte com a pessoa que te fez um mal. Limpa o teu coração. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, você no seu lugar, com a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Sabe, Senhor, nos perdoa. Porque como igreja, Jesus, nós precisamos ser saudáveis. A palavra diz que nós precisamos cuidar para que a raiz de amargura não venha penetrar no nosso meio, causando dano. Mas, Senhor, muitas vezes nós carregamos mágoas, feridas e dores de anos, porque nós entendemos que o tempo vai resolver, o tempo vai apagar. Mas mediante essa história que nós ouvimos hoje, Jesus de Aitofel, nós entendemos que o tempo só piora. Nós não somos Aitofel. Se no nosso meio existe algum Aitofel, Senhor, trabalhe agora no interior dele. Tira o orgulho. Tira o orgulho. Tira o ressentimento. Senhor, gera humildade, Senhor, nos corações. Gera humildade nos corações, em nome de Jesus. Passa agora pelo meio da tua igreja, no meio do teu povo, gerando humildade, Jesus, no coração, arrancando orgulho, arrancando ressentimento. Tira o espírito de vingança, Jesus. Quantas pessoas frequentam a tua casa, sobem no altar e estão indo para um caminho de suicídio espiritual. Estão morrendo, vivendo um processo, Jesus, de mágoas, de dores, ressentimento, raízes de amargura, perdendo o seu ministério, perdendo a sua alegria, perdendo a sua família. O Senhor veio para nos restaurar, em nome de Jesus. Restaura a tua igreja, em nome de Jesus. Restitui o teu povo com a paz que eles precisam, com o amor e com a humildade, Senhor, em nome de Jesus. Nós não somos Aitofel. Gera em nós o teu amor. O teu amor. Em nome de Jesus. Nos ajuda a perdoar o nosso próximo.
Nos ajuda a perdoar o nosso irmão, que muitas vezes é diferente de nós, tem comportamentos diferentes, mas nos ajuda a tolerar as diferenças. Sabe, Deus, o Senhor nos aceitou, nos resgatou, sendo tão pecadores e tão ingratos. Nós queremos aprender contigo, Jesus. Ensina a tua igreja a exalar esse amor que vem de ti, esse amor que não espera nada em troca, Jesus. Ainda que o meu irmão não tenha me visto, eu vou até ele, Jesus, com o teu amor, com o teu abraço que cura, com a tua palavra que motiva. Sabe, Jesus, muda o olhar da tua igreja, do teu povo. Nós queremos ver como o Senhor vê, com um olhar de misericórdia e compaixão. Tira, Senhor, esse olhar distorcido, pensamentos contrariados, negativos, que sujam o coração. Nós queremos um povo saudável, uma igreja saudável, obreiros saudável, em nome de Jesus. Profetizamos vida sobre a tua igreja. Todo espírito de morte nós repreendemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Nós chamamos. Obrigado por trabalhar em nós. Obrigado, Senhor. Aleluia.